Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Batia Raya e esse é o canal Yaakov Batia Raya. É um prazer receber todos vocês aqui. Hoje, quinta-feira, Torá em Mulheres. Eu quero entrar, na verdade, em Torá em Mulheres falando que esse canal e esse momento no canal, ele foi feito exclusivamente para as mulheres. Por quê? Porque sentimos ao longo das nossas vidas de dedicação a Hashem uma necessidade de criar para suprir as necessidades das mulheres, né? E que às vezes é desprezada, não é muito falada, mas é sentida. E antes disso, nós, quando decidimos, eu já contei isso aqui no canal, quando decidimos abrir o canal, na verdade não era uma vontade nossa, e eu lembro que eu falei com o Yaakov se ele tinha vontade. Não, a gente não quer expor nossa imagem, enfim. E amigos foram pedindo ao longo do tempo, e a gente resistindo, até que um dia eu falei: Hashem, será que é pra gente montar um canal? Se for, por gentileza, me dê um sinal, né? Quero fazer tudo embaixo da sua vontade. Eu estava no meu quarto, sentada na minha cama quando eu falei isso, e quando eu levantei, existia um convite de um outro canal para que a gente falasse sobre Pessah. E assim, foi praticamente instantâneo e imediato, assim, sabe? Quase. Eu levantei, olhei o celular e estava lá o convite. E cá estamos nós, né? E ao longo dessas 10 semanas, falamos de mulheres incríveis, que em sua maioria não é citada, né, em nenhum shurim, nenhuma prédica, enfim. Mas elas são importantes para nós, mulheres judias, e para toda a comunidade judaica. São mulheres que ao longo da história fizeram, fazem e continuarão fazendo mais do que influenciar. Elas continuarão fazendo com que as comunidades permaneçam vivas, porque foi assim, através delas, que o povo judeu também permaneceu vivo e rico de sabedoria, como foi no caso de Raquel e o Rabino Akiva. Esse amor dela por esse homem, essa dedicação ao ponto de negar a si mesmo e desejar que esse homem se tornasse um mestre, um grande sábio, um tzadik, né? E em Torá trouxe muitas e grandes discussões de extrema importância ao povo judeu. Um amor de dedicação, humildade e, claro, de extrema relevância para que nós, mulheres, aprendamos onde é o nosso lugar, não o nosso lugar, tipo, seu lugar é na cozinha ou seu lugar é no tanque, não, mas ao lado dos nossos maridos, mesmo que isso exija sacrifícios. Também, quando me perguntam qual é a personagem que eu mais gosto, não tem como dizer que é a primeira, quem assistiu sabe, e a ela, que mulher incrível. Cada vez que eu estudava sobre ela, sobre essa personagem, que de repente ela aparece e na profecia de Débora fala, então essa guerra não será dada para você, né, para o general do povo judeu, mas sim para uma mulher. Essa mulher nem tinha nome na profecia, para uma mulher, ponto. De repente a gente vê uma mulher que está na sua casa, cuidando dos seus afazeres, cuidando da sua vida, e ela entra na história de uma forma incrível. E ela nos ensina o poder da casa judaica, o poder da mulher judia, a feminilidade. E essa foi uma das personagens que eu mais me identifiquei, porque ao longo da vida, claro que devido a uma vida empresarial também, isso conta e ajuda até a formar características em nós, mulheres principalmente, quando você vai atingindo determinados cargos que exige de você
uma concentração maior, uma firmeza maior na voz, uma autoridade, mas não, claro, uma rispidez ou nenhum grito, você vai ficando ao tempo, assim, ao longo do tempo, você vai ficando um pouco mais seca com você mesmo e com as coisas que estão ao seu redor, não insensível. E foi uma das coisas que aconteceu comigo no meio corporativo. Você é um, então, né? Mas e a ela vem e me ensina o poder dessa feminilidade. E eu conto até no primeiro vídeo que o meu marido, um homem extremamente sábio, e que me ensina muito. Eu lembro de uma vez que, claro, tomada por eu lembro que ele comentou alguma coisa e quando eu virei para responder, eu não sei se realmente tinha me armado, mas ele virou para mim e falou assim: jogue as suas armas fora. Você não precisa delas. Eu uso a minha arma para defender a minha família. E quando você precisar das suas armas para lutar e para utilizá-las numa guerra, pode deixar. Que eu te aviso. Eu falo para você que é o momento, agora use suas armas. E naquele momento eu tive tanto aprendizado com meu marido e com Yael. Eu falava, gente, como que pode pessoas entenderem tanto assim, né, do poder da mulher, mas da necessidade do momento certo da mulher agir. E Yael me ensinou muito. E eu ainda continuo aprendendo. Aprendi com a esposa de Manoah o poder, claro, de uma mulher que vive em altos níveis espirituais e que o seu marido talvez não a acompanhe nesses altos níveis espirituais. Entretanto, ela jamais esquece ele. O anjo aparece para ela e ela conta ao marido que foi um profeta e não um anjo. Depois o marido ora, você vê a oração, e aí o anjo aparece de novo para ela e não para ele. E aí ela fala, olha, você vai esperar aqui, anjo, porque antes de você falar alguma coisa, eu vou buscar o meu marido, para que ele participe, né? Para que ele te veja e participe dessa conversa. E o anjo ficou lá esperando. O anjo se submeteu à autoridade de uma mulher para que ela pudesse buscar o marido e o marido pudesse ver o anjo. Em nenhum momento ela disse, eu sou mais elevada espiritualmente do que você, então você tem que ouvir minhas ordens ou minhas instruções. Não. Você vê ela se rebaixando para que o marido se eleve, sabe? Você vê o nível espiritual dessa mulher é tão grande que ela não precisa mostrar que ela é grande. Ela se baixa um nível, ela não nivela, ela não fica no mesmo, não, ela desce o nível porque ela sabe quem ela é. Ela baixa o nível para que o marido dela, que não tinha alcançado esse nível, pudesse alcançar. Então ele vai lá, vê o anjo, conversa com o anjo, aí você consegue ver o diálogo do anjo e de Manoah, e você percebe que enquanto ocorre o diálogo, ambos, né, estão ali conversando, o anjo e Manoah, a mulher dele está calada, está ouvindo uma instrução que ela já havia ouvido. Então, a esposa de Manoah nos ensina que a mulher ela consegue levar o seu marido para um nível mais alto, superior, né? Mesmo que ela esteja num nível mais elevado. Por que ela se abaixa? Para não trazer discussões desnecessárias dentro do lar, como por exemplo, você não ora, você não faz as rezas, você não... Ela faz e ele vê ela fazendo e ela fala, e ela convida o marido. Marido, vamos acordar mais cedo pra gente fazer as rezas juntos antes de você ir trabalhar? Aí o marido que estava aqui sobe mais um nível, porque agora eles oram juntos, fazem as rezas da manhã juntos, entendeu? Marido foi comer, marido, você fez a brahá? Aí ele já tá se elevando. Ela tá em alto, e ela vai, quando ela vai, mas eu tô sendo chata. Não, você tá cuidando do seu lar. E ela vai, e ele vai subindo. Marido, Yom Kippur tá chegando, a gente tá no mês de Elul, Selichot. Os dois vão indo. Até que o marido
começa aí a levantar já sozinho para fazer suas rezas e vai crescendo aí, alcançando altos níveis espirituais. E essas mulheres vão nos ensinando, Judite, mas foi tantas mulheres, mas eu aprendi muito também com a última personagem que a gente falou ao longo da semana, retrasada, não passada, porque semana passada não teve Torá em Mulheres. Eu aprendi com Diná. Diná começa o texto dizendo que ela quer sair para ver as filhas da terra. Eu aprendi tanto ali. Eu aprendi que não compensa você sair para ver as filhas da terra, né? Porque você vai sofrer abuso. E você pode sair de casa uma menina e voltar uma mulher. E tem coisas que são irreparáveis na vida. Não tem como reparar. E Diná sabe disso. Ela aprendeu isso a duras penas. Então eu aprendi que não vale a pena olhar para esse mundo. Para a estrutura que eu falo do mundo, não o mundo, a natureza, o mundo, né, que foi criado, mas a questão da humanidade. Às vezes a gente olha e fala, olha só, né, a pessoa tá daquele jeito, tá praticando tal coisa. Não devo nem olhar para isso. Porque essas coisas, elas parecem bonitas aos olhos, né? Mas na verdade essas coisas te corrompem e te matam até. Se não fisicamente, espiritualmente. E são verdades. Verdades. E a verdade, ela não pode ser mudada. Ela sobressai sobre a mentira. Uma verdade, ela é revelada no momento certo. Mesmo que mentira tenha sido contado 1000 vezes para se tornar verdade, a mentira sempre vai ser uma mentira. E a verdade sempre uma verdade. Então a verdade é que não compensa sair para ver as filhas da terra, não compensa olhar o comportamento das nações, não compensa para nós, porque você vai voltar para a sua casa violado, detonado, né? Foi isso que aprendemos a semana passada com Diná. Foi retrasada, desculpa. Eu acho que foi um dos estudos mais sentidos, assim, que a gente percebe, né, que ocorre. Bom, diante de tudo que foi falado e diante de todas as mulheres que foram apresentadas, como o livro de Provérbios foi fechado, foi encerrado, na verdade, né, com grande estilo, encerrado falando de uma mulher, né? O livro de Provérbios, ele é dado instruções para nós, mas a última instrução que se recebe é sobre uma mulher. Então, hoje a gente vai encerrar toda essa série de mulheres e Torá, mas voltadas a mulheres judias ou convertidas que talvez você não conheça. Depois de hoje, durante algumas semanas nós vamos falar de outro tema. Mas aqui a gente encerra, talvez no futuro, né, a gente volte nesse assunto, mas hoje a gente encerra o Torá com mulheres, falando de mulheres judias e convertidas que você talvez não conheça. Essa mulher de hoje, ela é uma mulher muito falada. Ela é famosa, mas a gente não conhece ela. Nós não conhecemos essa mulher. Ela é cantada e louvada, mas nós não a conhecemos. Desejamos estar no lugar dela. Desejamos ter as qualidades e virtudes dela, mas nós não a conhecemos. Essa mulher é a mulher virtuosa. E eu quero trazer algumas características antes da gente entrar no texto, que é muito interessante quando eu comecei a ler, em Provérbios 31, que começa dizendo o seguinte: palavras do rei Lemuel
a profecia com a qual sua mãe o disciplinou. A profecia com a qual sua mãe o disciplinou. Só aí, para mim, já valia todo o Torá com Mulheres e encerrar agora. Por quê? Porque a gente termina um livro de Provérbios com uma instrução de uma mãe que adverte, que disciplina o seu filho de forma profética, né? Profecia, de forma que ele ache uma mulher que vale, né? Que na verdade não vale a pena, que o valor dela excede, ultrapassa o de pedras preciosas. E quem tem essa mulher é o homem com certeza mais rico do mundo, do universo. E a gente não fala de riqueza física, mas que está atrelado, e você vai ver comigo, a riquezas físicas também. Então, algumas pessoas vão dizer, alguns comentaristas e estudiosos vão dizer que o rei Lemuel seria Shlomo, o rei Salomão, e essa seria a instrução de sua mãe para ele. E é engraçado que ela o disciplina, uma mãe que disciplina um rei. Muitas mães acabam tratando os seus filhos, talvez por terem alguma dificuldade de comunicação, talvez porque o filho ele foi difícil, né? Foi uma gestação difícil, talvez ele é um milagre e tal, mas ela acaba tratando ele como um rei. Porém, ela não o disciplina. E a falta da disciplina, a gente já aprende aqui. Até um rei precisa ser disciplinado. A falta da disciplina, a ausência da disciplina, ao invés de você gerar um rei, criar um rei para cuidar das pessoas, né, do seu reinado, da sua nação, você vai estar gerando outra coisa. Então, disciplinar o filho, e eu tenho certeza que cada um de nós sabemos o que significa a palavra disciplinar, é necessário. Seu filho não deve fazer tudo sem limite. Seu filho não deve andar por aí como se o mundo fosse uma extensão da casa dele. As pessoas não serão tão gentis com o seu marido, com seu filho, desculpa. E o seu filho, porém, ele deve ser gentil com as pessoas. Mas também ele deve ter a sabedoria para achar o que é melhor para a vida dele. E essa sabedoria, aqui, ela é passada da mãe para o filho. E ela não está instruindo uma mulher, uma filha, ela está instruindo o homem, o filho dela. Às vezes a mãe, ao invés de instruir o filho, ela grita com ele. Ela não senta, não olha nos olhos dele, não pontua o que está acontecendo, os pontos, não dá um feedback, vamos dizer assim. Não dá um feedback para o filho. Ela grita, ela passa o dia inteiro gritando, ao invés dela divertir e instruir a criança, não, ela grita, não faça isso! Eu já falei para você não fazer isso! Ela não instrui. Isso, mãe, não é instrução. Lembre-se que seu filho vai crescer, seja homem ou seja mulher, eles vão casar e vão gerar outra geração. E talvez sua filha vai imitar o seu gesto, dizendo para os filhos dela, não faça isso! Gritando. Extremamente desnecessário, né? Sente, olhe nos olhos do seu filho, faça ele entender que o que ele está fazendo é errado. Se você o educa desde a primeira infância dessa forma, os diálogos ao longo da vida, ao longo do crescimento dele, se tornarão mais fáceis. Se tornarão mais fáceis. É um problema quando você tem mães que não corrigem os filhos. Até nós somos corrigidos pelo nosso pai, nosso Abba. Ele nos corrige. E aquele que corrige o próprio filho demonstra amor. Porém, aquele que não corrige o seu filho, por mais que diga, não, eu o amo assim mesmo, não demonstra amor.
existe limite para as coisas, né? Existem limites, por exemplo, que a criança deve ter. Eu lembrei agora de um episódio muito engraçado que minha mãe conta, minha irmã. Ela disse que eu sou filha única, né? De menina, e eu tenho 2 irmãos mais velhos, né? E eu sou a caçula. Então, meu primeiro irmão, quando ele era pequeno, já andava, mas era pequeno. Minha mãe conta que ela foi ao mercado com ele e ele fez um escândalo, porque ele queria um pirulito, uma bala, alguma coisa assim. E ele se jogou no chão. E ela ficou sem reação, porque primeiro ela falou, nem parecia o menino que eu estava criando. E segundo as pessoas olhando, ela falou, eu não pensei 2 vezes. Eu corrigi ali. E falei para ele, a mãe até podia comprar para você, minha filha. Mas, por conta do seu comportamento, a mãe não vai comprar. E eles foram para casa. E ela conta que toda vez que ela levava ele ao mercado e ele queria alguma coisa, ele apontava. E ela falava, hoje não. Hoje a mamãe não vai comprar para você. E ele ia embora tranquilo e feliz. Às vezes, eles iam, ele apontava e ela falava assim, a mamãe vai comprar para você. Porque você merece. Porque você entendeu, meu filho. Você entendeu que você vai crescer, vai virar um homem, que a vida não vai ser fácil, né? Que a gente não vai adquirir as coisas através do grito, através do te jogar, né, no chão, através de trazer escândalo. Isso pode parecer horrível para muitos pais, né, que acreditam num outro tipo de educação, mas tem uma parte que existe, na verdade, existe uma citação que diz o seguinte, que aquele que não corrige o seu filho, quando ele é ele que vai passar vergonha. Não é a criança, né? Não é os pais, não é os filhos que vão passar, é o pai e a mãe que vai passar vergonha no futuro, né? Os filhos filhos que trazem vergonha, filhos que trazem vergonha por falta do quê? Por falta de correção, falta de correção. Então a mãe do rei Lemuel aqui já nos ensina como ela é sábia, né? Porque ela adverte, ela disciplina o seu filho. Bom, uma coisa que eu quero pontuar aqui, que agora a gente vai entrar diretamente na leitura, nós não entramos, nós não o fizemos ainda, é que o livro de Provérbios, ele termina, claro, como eu disse, com uma mulher, né? Uma mulher virtuosa. E essa mulher virtuosa, ela é difícil de achar. E a gente vai entender o porquê. Mas eu quero dividir com vocês o seguinte. Quando começa a citação da mulher virtuosa, você pode pegar aí o seu Tanar, enfim. A partir do momento que começa a citação da mulher virtuosa, você tem 22 letras do alfabeto hebraico pontuando cada verso. Não, na minha não tem. Eu estou usando uma tradução da Bíblia Judaica completa. E você vai perceber na lateral, ao você recitar cada verso, que existe uma letra na sequência, cada letra da sequência do alfabeto hebraico. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. A gente começa com o Aleph. Não sei se dá para ver. Começa aqui. O Aleph, ela começa dizendo, ó, quem pode encontrar uma esposa? Para mim tá o inverso, tá vendo? Começa, aí vai o Beit, e assim por diante até o Tav. Então a gente sabe que é composto de 22 letras, talvez muita gente não saiba disso, mas sim,
E o que isso quer dizer? O alfabeto hebraico, ele é completo. Ele é completo. Ele é perfeito, né? E completo. O mundo foi criado através da palavra, né? E essa estrutura de canção, e talvez você não saiba disso, mas a Mulher Virtuosa, no livro de Provérbios, ela foi escrita como um salmo. Ela é um terrilim. E ela é, sim, uma canção. Cada verso possui uma estrutura, né? E uma linha, e a linha de baixo complementa a linha de cima. A linha de baixo complementa a de cima. Como, por exemplo, quem pode encontrar uma esposa exemplar? O valor, né? O que seria essa esposa exemplar? Seu valor excede o das pérolas. Então você vê, seu marido confia nela de coração e ela trará muitos recursos para ele. O segundo complementa o primeiro, o segundo sempre vai complementando o primeiro nessa estrutura de poema, né? Estrutura musical. Isso é muito interessante no livro de Provérbios, na estrutura de Shetirah. E a questão aqui começa com uma pergunta: quem pode encontrar uma esposa exemplar? Quem? E aí a gente começa, muito interessante isso, com o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Por que será que a estrutura é montada dessa forma? Colocando o alfabeto hebraico, que é completo. Talvez aqui o autor, a pessoa que escreveu, estava dizendo que a mulher que tem essas características, ela é como o alfabeto hebraico completa. Para você ser completa, você precisa ter todas essas características. E aí você vai falar, mas não existe mulher assim. É difícil. Então é por isso que existe a pergunta: quem pode encontrar uma esposa exemplar? Aí, o Aleph, o porque talvez somente um homem e milhões de homens pode encontrar uma mulher como essa. Continuando, seu valor excede o das pérolas, seu marido confia nela de coração. Seu marido confia nela de coração. Eu acho essa parte aqui uma das partes mais incríveis dessa canção, porque o seu marido confia nela de coração. Quantas vezes as pessoas estão no relacionamento e um não confia mais no outro? A insegurança bate, vou olhar o celular de fulano, vou olhar. Isso não deve existir no nosso meio. O coração do marido deve confiar na mulher. E quando eu falo de confiar, eu não estou dizendo só relacionado à questão sentimental. O marido, quando ele se casa, quando ambos se casam, eles se tornam um. Ou seja, a costela, aquele membro que foi tirado de Adão, para compor a mulher, se torna um novamente com o homem, igual lá no jardim, certo? Então, eu tenho Adão, que foi criado, e a mulher foi criada a partir de um membro, uma estrutura do corpo de outro ser já criado. Então, Adão, digamos que ficou faltando algo nele, né? Uma parte de sua estrutura. E ele se completa quando ele vê e recebe Eva. E é a mesma coisa o homem. O homem vive nesse mundo incompleto, até que ele ache a mulher que é aquela estrutura dele. Estrutura dele. Para compor os dois, né? Se tornarem um, como Adão. Agora você entende porque ambos são uma só carne? Porque ele se torna um, os dois se tornam um, os dois juntos, uma única peça, né? Um único ser, como Adão se tornou lá no jardim. Foi criado assim, no jardim. Primeiro foi Adão. Então, quando os dois se unem, no casamento, no matrimônio, o homem e a mulher se tornam um. Eu tenho
a gente tem aqui em casa, né, um costume muito interessante que a gente fala assim, eu sou o Yaakov, e o Yaakov fala, eu sou ela, né, um é o outro, porque essa questão dessa estrutura, né, de eu ser a parte que foi tirada, né, lá do jardim, que foi tirada dele, eu me faço completa e completo ele para que a gente volte, pelo menos nesse mundo, a ter o nosso próprio Éden. Um Éden onde a Shem é convidado todos os dias, todas as horas. Onde nós procuramos, né, trazer essa Shalom Bait. Né? É uma coisa muito interessante. E assim, os dois precisam querer. Porque não é fácil. Um sozinho é muito difícil. Então, o homem se torna um Adão quando ele acha a sua Eva, claro, né? Efetua o casamento, e aí ambos se tornam uma só carne, como Adão, antes de ter a Eva, lá no jardim. E aí vocês podem viver em paz, como se estivessem no jardim. Faça da sua casa o jardim do Éden, sem cobras, né? Sem cobras. Quando eu falo sem cobras, a gente tem, eu não sei se homens são assim, na verdade eu nunca fiz uma pergunta dessa para um homem, mas mulheres têm uma facilidade muito grande de influência de outra mulher, né? E também do mundo em geral. Ela vê uma coisa bonita, ela quer também que tenha na casa dela. Enfim, a mulher, ela é muito, apesar dela ser muito auditiva, porque que eu falo auditiva, porque a serpente conseguiu enganar a Eva na audição, no falar, né? Falou com a Eva, convenceu a Eva, enfim. Apesar da mulher ser muito auditiva, ela também é muito visual. Então, ela se deixa influenciar, às vezes, por questões que não deveria, né? Ter discernimento de quem entra e de quem sai da sua casa e de quem você convida para comer na sua mesa é uma lição que eu vou levar para a vida inteira. Eu quero dizer o seguinte, que o que existe como pecado na Torá, está escrito que é pecado. Se você foi instruído de outra forma, tem alguma coisa errada. Entende? Você está levando a serpente para o seu Éden. Não, mas abre exceção para você. Não, mas a Shem vai realizar o desejo segundo o seu coração. Essa questão do desejo segundo o seu coração, que também não tem nada a ver, mas eu não sei nem por que eu estou indo para esse tema, é o seguinte: o desejo segundo o seu coração é algo bom, não é algo que está relacionado ao pecado, ou algo que você vai tirar de outra pessoa. Que conceda segundo o teu coração. Se for para o bem, mas e se você não sabe qual é o desejo segundo o coração daquela pessoa e você está desejando, por exemplo, a pessoa engravidou e ela não queria filhos. E ela fica, tomara que aconteça alguma coisa comigo. A gente não sabe o íntimo das pessoas, por isso que eu estou dando esse exemplo. Tomara que aconteça alguma coisa comigo e eu perca essa criança. Esse é o desejo do coração dela. E aí você fala assim, que seja realizado o desejo do segundo o seu coração. Ou que a gente vê muito disso, infelizmente, hoje em dia, né? Uma mulher gosta de um homem que é casado, e aí, a outra pessoa, claro, ela não sabe, e aí ela fala assim, que Deus realize segundo o desejo do seu coração. O cara é casado, tem 3 filhos, ou a mulher é casada, tem 7 filhos, e essa família vai ser separada por causa do desejo do seu coração. Então, mantenha a sua casa como jardim, né? Seja um com seu marido e faça que o coração do seu marido confie em você. O seu marido pode confiar em você? Todas as coisas que você fala para o seu marido é verdade? Ou é uma meia verdade? Ou é uma mentira total? O coração do seu marido confia nela.
Eu vi um comentário que eu achei espetacular com relação ao coração do seu marido confia nela, que está relacionado segundo uma explicação muito, muito interessante que diz assim, o coração do seu marido confia nela e ela trará muitos recursos para ele. Como a mulher deve respeitar o seu marido, ela deve respeitar o seu marido, ela não deve falar mal daquele que é um com você, da sua própria carne. O seu marido deve respeitar o corpo dela e ela respeitar o corpo do seu marido. O marido deve prover para ela, ele deve cuidar da sua esposa, ele deve honrar a sua esposa mais do que honra a sua própria vida. Quando atingirem o coração do seu marido, confia nela. Mas aí também está condicionado a duas pessoas. Ele precisa confiar nela. Então ela precisa demonstrar confiança. Quando atingirem tal posição, não lhe faltará dinheiro. Assim, por exemplo, podemos ver pessoas com uma carreira supostamente bem-sucedida, mas no final das contas, elas não têm nenhuma bênção em seu sustento. O dinheiro delas se dissolve por todos os tipos de razão que o Criador do mundo tenha feito, né? Considerando que entre as pessoas de fé, um casal que se respeita, que vive uma vida de pureza, uma vida de respeito mútuo, recebe, mesmo que apenas um pouco, a bênção do sustento e a confiança das pessoas que são felizes. Tem gente ao ver esse casal feliz. Ou seja, mesmo que a bênção do sustento para esse casal não seja aos nossos olhos, tá? Estou dizendo aos nossos olhos, não seja exorbitante de milhões, pareça pouco, mas eles são prósperos e felizes. Porque eles têm um ao outro que se complementam. E aí, quando fala em seus cargos, você pensa assim, mas a riqueza de uma pessoa está nos seus bens materiais. Ela comprou um apartamento de luxo. Essa é a felicidade e a riqueza. Se esse apartamento de luxo pega fogo, digamos, está no carro. Digamos que esse carro, bata e perca o valor, ou você sabe que ao longo do tempo ele vai sofrer depreciação e vai perder o valor inicial. Claro, saiu da agência, já perde o valor. Mas a sua esposa, ela não vai perder o valor. Se um apartamento de luxo, uma casa de luxo pega fogo e você perde essa casa, a sua esposa, seja em qualquer situação, ela vai estar ao seu lado. Ela estará ao seu lado. Ela respeita você e respeita o seu corpo, marido. E você respeita a sua esposa e respeita o corpo dela. Você a honra. Você é o primeiro a falar bem da sua esposa, das características de virtude que ela tem. Você não senta numa roda e reclama. Poxa vida, vizinho, sua esposa me queria tanto que minha esposa fizesse. Molda a sua esposa a ser virtuosa. Sua esposa deve ser virtuosa para você. Se ela te ligasse e falasse, marido, o que você gostaria de jantar? Diga para ela com amor. Eu estou no meio de uma reunião, não dá, você me ligou para isso. Puf, desligou. Entende que essa mulher também ela é construída? Entende que um lar também é construído?
tem que ser os dois querendo construir um lar de sucesso. Os dois devem querer. Ah, mas chega um momento do casamento que a gente é só amigo. Não deve chegar esse momento. Se chegou nesse momento é porque vocês foram ao longo do período procrastinando, empurrando com a barriga, fingindo que não estava vendo. E tudo que a gente finge que não está vendo é o pior que a gente pode fazer pelas nossas vidas, para as nossas vidas, para a vida daqueles que vivem com a gente dentro dos nossos lares, como os nossos filhos. Exemplos de casais que empurram e procrastinam, empurram com a barriga o casamento, os filhos vão crescer e provavelmente vão ter um casamento de insucesso, sem sucesso, e vão empurrar com a barriga. Eles vão empurrar com a barriga e os filhos deles verão a mesma coisa e farão a mesma coisa. Não, o coração do marido dela confia nela. Ele pode dar dinheiro. Eu vejo muito isso, que eu acho que ele pode dar o dinheiro para ela. Ah, no meio do caminho comprei uma blusinha com o troco. Não sei que troco seria esse, mas é uma ideia. O dinheiro é nosso. Sim, é verdade. Mas não custa você perguntar para o seu marido, olha, eu vi uma blusa em tal lugar. Se sobrar o dinheiro suficiente, eu posso comprar? Ou se a mulher tem a renda própria, ela passa e fala, olha marido, eu vi que a gente já quitou todas as contas, né? Nós dividimos a despesa da casa e tal, vou comprar uma blusa para mim. Mas também, se eu ver algo igual, que pareça muito com você, que eu acho que você vai ficar bem elegante, vou comprar para você. Ou talvez você não fale, quando chegar em casa tá lá, surpresa. Uma camisa para o marido, você se lembrou dele no decorrer do dia. Ou o marido trouxe um chocolate para a esposa, se lembrou dela no decorrer do dia. Essas coisas fazem o casamento crescer. E fazem com que homens e mulheres se tornem virtuosos. Bom, vamos continuar. Ela trabalha para lhe fazer o bem, não o mal, todos os dias da sua vida. Ela não prejudica o próprio marido. Ela trabalha para que ele tenha sucesso. Ela não faz mal ao seu marido. Ela não senta em rodas e fala mal do seu marido, ou ela não desabona ele aos olhos das pessoas da comunidade. Ela não faz isso. Uma mulher virtuosa não faz isso. Ela não faz. Ela trabalha para lhe fazer o bem, não o mal, todos os dias de sua vida. E é só o falar do marido? Quando que também pode existir o mal? Por exemplo, na educação dos filhos. Às vezes a mãe ficou com essa parte que é mais difícil, e na verdade não é só da mãe, é dos dois, é um trabalho em conjunto, a criação dos filhos. E geralmente as pessoas nunca acham, quando a criança ela é mal criada, enfim, né, sem educação, elas acham sempre que a culpa é da mãe, né? Então, o coração do seu marido confia nela e ela só faz o bem todos os dias e nunca o mal. Essa é uma mulher virtuosa. Procura lã e linho. Procura suprimentos de lã e linho e trabalha com mãos dispostas. Lã e linho, matéria-prima, né? Ela pega essa matéria-prima para trabalhar. Então, da matéria-prima, ela faz o melhor para a sua família, para a sua casa. E essa parte aqui é muito interessante. É como aqueles navios mercantes que trazem de longe sua alimentação. Por que como a mulher virtuosa é como um navio mercante? Porque um navio mercante, né, leva alimentos. Então, ela prepara esse alimento, ela carrega esse alimento, ela vai ao mercado, e sempre junto com o marido, ou se não, é ela que prepara os alimentos. É uma responsabilidade total da mulher. Não, tem dia que o marido pode fazer. Né, vou fazer uma janta surpresa para minha esposa. Pode fazer. Mas dela vem a alimentação, até porque é ela que amamenta os filhos. Então, dela mesmo vem a alimentação. Né? E por que um navio?
Porque independentemente de como esteja o mar, ela está sempre ali, flutuando em águas profundas, mais seguras, em água muito forte, turbulentas, mas ela está segura. Ainda que trazem sua alimentação de longe, né? Ainda está escuro quando ela se levanta para dar comida à sua casa, ou seja, à sua casa, ao seu marido, aos seus filhos, e ordens a jovens que a servem. Ela analisa o campo, um campo, então o compra. E com o seu lucro planta uma vinha. Ela analisa um campo. Analisar não é olhar, olhei e vou comprar isso. Não. Analisar significa investigar, examinar minuciosamente, esquadrinhar e dissecar. Ou seja, mínimos detalhes. Ela analisa, se vê tudo. Ela analisa o campo, todas as possibilidades e ela o compra. E o que ela faz ao analisar esse campo e comprar? E com o lucro, com o seu lucro, o lucro da compra desse campo, ela planta uma vinha. Ela não perde dinheiro, ela compra uma vinha, ela faz plantação também. Ela reúne suas forças e se lança ao trabalho. Você vê que é uma mulher extremamente ativa. Ela não fica em casa até o meio-dia dormindo e perdendo seu tempo em WhatsApp, celular, em rios, enfim, na internet, né? Que é uma coisa muito comum hoje em dia. Vê que seus negócios, e por conta desse comportamento dela, ela vê que seus negócios vão bem. A lâmpada dela fica acesa de noite. A lâmpada dela fica acesa de noite. Tem uma história, eu tenho um amigo que eles sempre dormiram na casa dele, né? Sempre dormiram com uma lâmpada acesa. E quando eu falo um amigo, é porque é alguém que eu conheço a família, não é um amigo íntimo, é alguém que eu conheço a família, né? E foi assim a vida inteira. Então, quando acaba a luz, essa pessoa, ela entra em crise, porque ela chega a não conseguir respirar, porque não existe um feixe de luz. Então, quando fala que chega a noite, a lâmpada dela está acesa, é por esse motivo. As pessoas não precisam entrar em desespero, os da casa dela, porque a lâmpada dela está acesa. E quando a gente fala dessa lâmpada acesa, a gente também pensa nas lamparinas daquelas 10 virgens. Entende? Ela guarda porque ela sabe que a noite vem. E a lâmpada dela precisa estar acesa. Ela precisa estar sempre fazendo suas rezas, sempre sendo boa, porque a noite vem. Ela precisa ser esse barco firme e tranquilo, mesmo que as ondas estejam turbulentas. Os negócios dela sempre vai também. Leva sua mão ao fuso com o linho e seus dedos seguram a roca. Acolhe o pobre e abre seus braços para o necessitado. Quando neva, não teme por sua família, já que todos estão duplamente agasalhados. Ela protege sua família do frio. É uma mulher que está pronta para a tempestade, está pronta para a noite, para a adversidade noturna, está pronta para o frio. Ela está pronta. Ela está segura, porque sua família está segura. Ela trabalhou para isso. Ela sabe a educação que ela deu para os filhos dela. Ela sabe que os filhos estão duplamente bem seguros, tranquilos, agasalhados, revestidos.
E aqui vou contar um caso que eu lembro que é muito interessante. Na verdade, esse vídeo já passou do tempo, mas vou contar esse caso que é muito interessante. Que eu tenho uma amiga psicóloga, acredito que muita gente que me conhece ela. Ela tem um filho, eu fui no aniversário desse filho, na verdade tem 4, mas eu fui no aniversário do filho caçula dela, e aí eu falei pra ele, nossa, que interessante, né, você agora, daqui a pouco você é adulto, e aí você vai poder viajar, trabalhar, ir pra fazer a faculdade, mas e como vai ficar os seus pais? São 4 filhos, né, e você é o caçula, você é o que ficou com os seus pais, né. Ele falou assim, minha mãe sentou comigo, e nós conversamos sobre isso. Minha mãe me disse, filho, eu não te criei para se preocupar comigo e com seu pai. Eu não te criei para isso. Eu confio na educação que eu te dei, então eu quero que você voe, que você conquiste, que você vá, viaje o mundo, conheça países, mas que você seja feliz, crie sua família, se case, um excelente casamento e seja feliz. As portas dessa casa sempre estarão abertas para você, mas eu espero sinceramente que você não precise voltar, porque eu sei, eu sou segura na educação que eu dei para você. Aquilo, como diz hoje em dia, né, criou um bug na minha cabeça, porque ela estava dando um passaporte de liberdade para o filho. Quantas vezes as pessoas utilizam do honra teu pai e tua mãe para que aquele filho não cresça? O propósito, às vezes, o plano divino é para que este menino vá e conquiste o mundo através da Torá, só que, entretanto, o pai e a mãe não permitem. O pai e a mãe não permitem que essa criança, que se tornou um homem, saia e viva o projeto de construção que a Shem fez para a vida dele. A mãe e o pai não permitem. Ah, meu filho vai ficar comigo, ele que vai cuidar de mim na velhice. É responsabilidade dele, eu criei ele e ele tem que me criar agora. Os filhos dessa mulher virtuosa, eles estão duplamente agasalhados. Ela sabe o que ela criou, como ela criou. Ela acredita na educação. Ela sabe as instruções familiares, as tradições que ela passou para essas crianças, para os seus filhos. Então ela está segura, e os filhos estão seguros. Ela está segura de que os filhos não passarão frio, não sentirão frio. Ela está segura porque ela trabalhou a vida dela para isso. Faz suas próprias colchas, veste-se de linho fino e de púrpura. Púrpura é uma cor muito... Tem muita gente que fala que é uma cor muito próxima do vermelho, mas não é um vermelho, enfim, né? Mas ela se veste de linho e de púrpura. Aqui demonstra riqueza também, porque eram materiais caríssimos na época, mas também demonstra riqueza. E eu acho engraçado, ainda continuo com isso, dela cobrir os filhos e dela fazer o que providenciaria comida, alimento, vestimenta para sua família, para que sua família se mantenha segura. Essa mulher faz pela sua família. Seu marido é conhecido nas portas da cidade, que se assenta com os líderes da terra. Ela faz veste de linho e as vende. Supre os mercadores com um cinto. Vestida de força e dignidade. Pode rir dos dias que estão por vir. Vestidas de força e dignidade. Pode rir dos dias que estão por vir. Ela ri do futuro. O futuro pode vir. Porque o meu navio, o meu barco, ele é seguro. Eu preparei ele para andar em terra, em mares tempestuosos, em momento de tempestade forte, seja qual for, meu barco está preparado. A minha lâmpada fica acesa à noite. E a minha família
está bem agasalhada. Então, por esse motivo, eu também rio do futuro. Ai, o que eu vou comer amanhã? Você precisa aprender a rir do futuro. Precisa aprender a ter essa estrutura da mulher virtuosa, a montar toda essa segurança para sua família. E aí você pode falar, eu não tenho medo de perder nada, porque não é nada físico, né? Todas as coisas que ela faz, você vê que é espiritual. Mas que isso é revertido para a bondade de Hashem. Hashem supre essa mulher e a sua família pela mulher que ela é. Porque ela analisa, porque ela tem lâmpada acesa à noite, porque ela é um navio, porque ela cobre sua família. Então ela pode rir. Quando abre sua boca, fala sabiamente em sua língua, a instrução amorosa. Que mulher que hoje em dia abre a sua boca e fala só coisas de sabedoria? Observa os negócios de sua casa e não come o pão da indolência. Tem traduções que é o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, assim como seu marido que a louva. E olha o louvor do marido, olha o louvor dele. Muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você ultrapassa todas. O encantamento é enganoso e a beleza pode desaparecer. Aqui a gente fala de mentira. O encantamento é enganoso. A gente está falando de mentira. E a beleza desaparece. A beleza é vã. Ela desaparece. A gente está falando. Essas coisas físicas, elas são mentira. Mas só quem permanece é mais a mulher que teme Adonai, essa será louvada. Essa será louvada como? Muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você ultrapassa todas elas. Que ela receba a recompensa merecida. Que suas obras sejam elogiadas às portas da cidade. Não se engane com beleza, não se engane com formosura. Isso passa, o músculo cai. Essa beleza é passageira. Veja o comportamento da mulher que está ao seu lado, você que vai casar, da mulher com quem você vai casar, ou do homem com quem você vai casar. Veja o comportamento deles, que é extremamente necessário. Existe um comentário que diz que essa canção da Mulher Virtuosa, ela era cantada também para mulheres que morreram, né? Mas, porém, há um costume também que a gente executa aqui, que quer dizer que toda sexta-feira à noite, após o recebimento do Kabbalat, né? Durante ali o serviço, antes do Kiddush, o homem canta para sua mulher, a mulher virtuosa. E ele canta também, não só pelas virtudes que ela vem desempenhando ao longo da vida, mas ele canta também como uma forma de agradecimento por tudo que ela preparou para o Shabat, por todo o esforço e sacrifício do decorrer da semana. Essa canção ela se tornou mais comum, né? Ela foi utilizada a partir do século XVI, né? Para se cantar toda sexta-feira à noite, no Shabat. Ela é uma mulher cheia de virtudes. Todas elas que foram faladas aqui são mulheres cheias de virtude. E em algum momento a gente quer ser todas elas. Mas todas elas caem em uma única mulher.
Dizem que esses versos também foram falados e recitados como se fosse a Torá, que nos ensina, nos instrui, nos modifica, nos alimenta, nos veste. Mas seja como for, e seja como você é hoje, que tipo de mulher você é, todos nós, todas nós mulheres, temos dentro de nós essa mulher que ainda não foi explorada. Permita que o seu lar receba todos os dias ao acordar, ao deitar enquanto você dorme, essa mulher virtuosa. Permita que seus filhos louvem você e que seu marido tenha orgulho e olhe para você e te admire da mulher virtuosa que ele tem ao lado dele. Ele precisa confiar em você. Seu casamento precisa de confiança. Você precisa olhar para o seu marido como no início, confiar nele. E acima de tudo, temer Hashem. Porque a mulher que teme Hashem, essa aí, é essa mulher que vai ser louvada. A beleza passa. Você pode aplicar muito Botox. Com o tempo se percebe a aplicação do Botox, a plástica já não é mais tão suficiente assim. Ao invés dela embelezar, ela deixa até torto. Mas se você for temente a Hashem, é você que vai ser tão completa como o alfabeto hebraico. E é você que vai ser louvada em volta de uma mesa de Shabbat com sua família, acendendo as velas, fazendo uma boa refeição e louvando a Hashem. Se você se posicionar em ser uma mulher virtuosa, que cuide bem do seu lar, uma mulher virtuosa, ela cuida do lar dela. Ela verifica o seu lar primeiramente. E a sua comunidade. Mas o seu lar é a sua primeira comunidade. A sua casa tem que estar bem estruturada para você poder estruturar a casa dos outros. Quando você fizer isso, seus filhos vão falar: eu quero ser igual a minha mãe. As meninas bem-aventuradas. Os meninos vão falar: quero casar com uma mulher tão bondosa, que estende a mão ao pobre, que não fala de ninguém. Eu vim te fazer um comentário. Não ouço o comentário. Eu tenho um problema. Resolva com fulano o seu problema. E siga em frente. Cuide do seu lar. Qualquer pessoa que chegar para você e disser qualquer outra coisa que não está na escritura, que não está nas instruções divinas, dizendo: para você é diferente, não acredite. Não acredite. Essas instruções são passadas para nós de geração em geração e é a palavra divina. É a palavra divina. Não existe homem nenhum que possa derrubar isso aqui. Mas existem homens e mulheres que podem derrubar a sua casa, que podem derrubar a sua família. Mas também existe você, que pode cuidar do seu lar, da sua casa e da sua família e ser a mulher virtuosa que o seu lar merece. Esse é um trabalho seu. Faça-o com excelência, porque um dia compareceremos todos diante do trono de Hashem, todos nós. E eu quero que ele veja que eu sou bem-aventurada. Foi difícil, é um caminho difícil a ser percorrido, é um caminho difícil, mas ele nos ajuda. Por isso que a mulher que teme Hashem, essa será louvada, essa será louvada. Ele te ajuda. Eu não sei o que fazer, que atitude tomar. Não tome atitudes precipitadas. Hashem vai te orientar. Seja essa estrutura com seu marido, seja um mesmo. Se ele sentir dor, sinta dor. Se ela sentir dor, sinta dor.
Vocês que estão para casar, preste atenção com quem você está levando para uma vida inteira. E que bom que temos a referência dessa grande mulher. O livro de Provérbios termina com a mulher virtuosa e nós terminamos aqui também a série de mulheres judias que talvez você não conhecesse as histórias dessa mulher, que a gente não sabe o nome, mas que a gente chama de mulher virtuosa, porém, em hebraico o significado quer dizer valente e corajosa. Valente e corajosa para uma vida que pode ser um pouco turbulenta, mas ela garante a segurança, porque ela se preparou para isso. E para encerrar esse momento de vídeo, que foi enorme, né? Não tinha essa pretensão. Meu marido acabou de chegar aqui do serviço e a mulher virtuosa, ela é cantada todas as sextas. E maridos, não deixe de cantar para suas esposas. Isso dá um ânimo para ela. Demonstra o seu reconhecimento. Demonstra que você valoriza cada coisa que ela faz por você. E as mulheres precisam, sim, às vezes, de uma palavra somente. De amor e de carinho e de atenção. Então, a mulher virtuosa cantada pelos maridos demonstra esse amor do marido para com ela. E também é um amor divino. Divino. Eu sempre digo que eu olho para o meu marido e eu vejo o amor de Deus por mim, através da vida dele. Então, a gente vai dar uma palhinha de como é feito aqui em casa, toda sexta-feira à noite. Vamos lá? אשת חיל מצר ורחוק מפנין ממך בטח בלב מלא ושאלה לא יחסר ימלאתהו טוב ולא רק ימי חייה דרשת ופשתי ותברך כפיך לה 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 A mulher virtuosa, quem a pode achar? Eu achei. Cantem para suas esposas. É isso. Shabbat Shalom. Domingo a gente tem o Yaakov com o Shlomo falando de circuncisão. E que Hashem abençoe vocês. Abençoe o casamento de vocês, a casa de vocês. Que Hashem multiplique o amor. E que a base, que é o amor e a confiança, como é a base do marido, da mulher virtuosa, seja na casa de vocês e no casamento de vocês. Eu desejo tudo de bom. E até domingo. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Leitraot. Leitraot. Tchau, tchau.